finalmente nós vamos para a nossa última apostila, né? Para o caderno 4, tá? Então vamos começar aqui a nossa matéria do quarto bimestre. Então estamos aí na etapa final, tá, sétimo ano? Então o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos começar a unidade 1 e vamos fazer da página 156 até a página 161, ok? Antes de eu explicar o que nós vamos fazer, quais são os exercícios que nós vamos fazer, eu vou explicar para vocês o uso de to e enough. Vocês vão encontrar isso daí na página 159. Então, abram aí a apostila de vocês, antes de tudo, na página 159. Então, vocês vão ver que lá no final da página tem isso daqui, ó, to e enough. Qual é a diferença entre os dois? Quando é que, o que eles significam e quando é que eu uso um e quando é que eu uso outro, tá? Então, presta atenção. To significa demais, quando é muito, em excesso, tá? Ele vai ser usado sempre antes do adjetivo, ok? Então, o to fica antes do adjetivo. O enough significa suficiente e ele vai ser usado depois do adjetivo. Então, presta atenção. Eles têm significados diferentes e são usados em posições diferentes, tá? O to antes do adjetivo e o enough depois do adjetivo. O to dá a ideia de que algo é demais, muito, tá? E o enough dá a ideia de que algo é o suficiente, ok? Mas o enough também pode ser usado na forma negativa, tá? Quando eu for usar o enough na forma negativa, o que vai acontecer? Eu vou colocar o verbo to be na forma negativa, ou seja, is, not, are, not, am, not, tá? Então, o verbo to be que vier aqui, ele vai vir na forma negativa, ok? Depois, eu ponho o adjetivo e depois o enough. Olha que eu falei, o enough vem depois do adjetivo, tá? O que vai mudar desse para esse? Porque esse aqui, o verbo to be vai estar na afirmativa, né? Quando eu quero dizer que é suficiente, o verbo to be vai estar na forma afirmativa. E quando eu quero dizer que algo não é suficiente, o verbo to be vai estar na forma negativa, tá? Então, presta atenção nos exemplos. Olha só. Falando do to, o que eu falei para vocês? Ele vem antes do adjetivo. Então, olha só. My car is too big. Ó, o adjetivo é o big, o to veio antes dele. O que eu quis dizer aqui? O meu carro é grande demais. Então, ele é muito grande, tá? Então, quando eu dou essa ideia de muito, eu vou usar o to. E ele vem antes do adjetivo, ó. Big é adjetivo, to veio antes. Agora, vamos falar do enough. Tanto na afirmativa quanto na negativa. Então, na afirmativa, vai dar a ideia de suficiente. Então, olha só. E o que ele tem que vir? Depois do adjetivo. Então, my car is big enough. Ó, adjetivo está aqui. O enough vem depois. Então, o que eu quis dizer aqui? O meu carro é grande o suficiente. Tamanho ideal. Tá? Então, quando eu usei o enough, eu quis dizer que o tamanho dele é suficiente. Ok? Então, adjetivo, enough depois. Agora, se eu quero dizer que não é, aí é só eu colocar o verbo to be na negativa. A regra continua a mesma. A única coisa que vai mudar é se vai usar na afirmativa ou se vai usar na negativa, tá? Então, o enough, ele pode, né, ele tem esses dois sentidos, tá? Suficiente ou quando não é suficiente, tá? E aí é o verbo to be que você vai mudar. Quando você quer dizer que é suficiente, o verbo to be vem na afirmativa. Quando você quer dizer que não é suficiente, o verbo to be vem na negativa, tá? Por isso que tem essa ordem aqui, ó, to be e not. Então, é o verbo to be e o not, só que aqui eu usei a forma contrária, tá bom? Adjetivo, o enough, ok? Então, primeira coisa que vocês têm que entender, qual é o sentido que a frase está te dando? De demais ou suficiente, tá? Se for usar o to vai ter que vir antes do adjetivo. Se for usar o enough, sendo na afirmativa ou na negativa, o enough vai ter que vir depois do adjetivo, tá? Então, a primeira coisa é isso.
entender o sentido da frase, para ver qual dos dois vocês vão usar e depois descobrir qual você vai usar. Aí você vê qual é a posição que eles vão entrar, ou antes ou depois do adjetivo, tá legal? Então agora vamos falar aí dos exercícios. O que vocês vão fazer? Na página 156, vocês vão olhar essas figuras que estão aí, do 1 até o 7, e vão dizer o que essas pessoas estão fazendo, tá? Então, quem, por exemplo, o número 1, ele está lendo o jornal. O número 2 está olhando a hora. O número 3 está segurando a mão da mãe. O 4, que é a mãe, está falando no telefone, né? O 5 está conversando com um amigo. O 6 também, que é um conversando com o outro. E o 7 ouvindo música. Lembrando, se a gente está falando o que eles estão fazendo nesse momento, tem que usar o present continuous. Lembra que nós vimos isso no 6º ano? O que é usar o present continuous? Colocar o sujeito, o verbo to be, am, is, are, o verbo principal. Qual é o verbo principal? É o verbo da ação aqui. E colocar ing no verbo, tá? Então lembra aí do present continuous que nós vimos o ano passado, tá bom? É esse tempo que vocês vão usar aqui, tá? Então sujeito, verbo to be, verbo principal, né? Que é a ação, por exemplo. Qual é a primeira ação? Ler. Qual é a segunda ação? Ver a hora. Então, nesse verbo, acrescentar o ing, tá bom? E se tiver um complemento, colocar esse complemento aí, tá? Então, nós vimos essa matéria aí o ano passado, ok? Depois, na página 157, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão receber a foto do áudio 1. E aí, vocês vão receber essa foto, tá? Vão ler o que tá aí. E aí, vocês vão completar esse texto, essas perguntas que estão aí. Então, ele quer saber: Who are they talking about? Sobre quem eles estão falando. What is his name? Qual é o nome dele? Tá? Depois, de onde que eles são, né? E eles estão indo para o mesmo o quê? Mesma casa, mesma escola, mesmo... Então, presta atenção lá, ali, tá? Depois, what's he wearing? Aí, vai colocar aí quais são... já tem aí o nome das roupas que ele está usando, mas ele quer saber a cor, tá? E embaixo, nessas figuras que estão aí, você vai colocar o nome das roupas. Então, essas palavras que estão aí em negrito, são o nome dessas roupas que estão aqui. Aí, vocês vão colocar no lugar certo, tá? Depois, embaixo, vocês têm as clothes. Várias figuras de roupas aí. Aí, vocês vão relacionar as figuras com as palavras, tá? Aí, depois, nós vamos para 158. A 158, vocês têm vários acessórios. Aí a mesma coisa, relacionar as figuras com as palavras, né? O dicionário é muito bem-vindo aí nesse horário, nesse momento, tá? Para vocês poderem consultar a palavra que vocês não sabem. Então é isso que vocês vão fazer, relacionar as figuras com as palavras. Depois, na página 159, o que vai acontecer? Vocês vão ter um diálogo aí em cima. Esse diálogo, eu vou enviar um áudio, eu lendo o diálogo para vocês. E aí vocês vão prestar atenção nas palavras que estão faltando, tá? Então presta atenção, ouve quantas vezes for necessário esse áudio para vocês completarem com as palavras que estão faltando, ok? Embaixo foi a explicação que eu dei para vocês, tá? Aí, na 160, já é para praticar isso daqui que a gente aprendeu. Aí vocês vão ver se vocês vão completar só com to ou com o enough na forma negativa, tá? Então, presta atenção. Todas elas aí, vocês então têm que colocar o verbo to be. Presta atenção. Se for usar o to, o verbo to be, vai estar na forma afirmativa. Se for usar o enough, o verbo to be, ele quer que esteja na forma negativa, tá bom? E aí presta também atenção. Se for usar o to, qual é a posição que vai ficar? Se for usar o enough, qual é a posição que vai ficar, tá bom? Então a primeira coisa que é descobrir se vai ser o to ou enough, para saber qual é a posição, né? Porque o adjetivo são esses que estão entre parênteses, tá bom? Aí usou o to,
vai ter que colocar o verbo to be na afirmativa. Usou o enough, vai colocar o verbo to be na negativa. Tá bom? Presta atenção também se o verbo to be vai ser no presente ou no passado, tá? Vocês já sabem também. Outra coisa. Embaixo, o let's go shop. O que vai acontecer? Você tem 2 exercícios aí. Só que o primeiro exercício depende do segundo. Então, primeiro, vocês vão completar o diálogo aí, tá? O diálogo começa aqui na página 60 e termina lá na página 161. Então, o que vocês vão fazer? Vão completar esse diálogo com essas perguntas que estão aqui em cima. Depois que você completar esse diálogo, aí sim você vai completar o exercício aí do meio, tá? Então, depende, então esse exercício do meio depende do diálogo aí embaixo, tá? Então, completa o diálogo primeiro, com essas perguntas que estão faltando, e depois volta para poder fazer o segundo exercício aí, tá bom? Aí o diálogo, eu falei, começa na 160, termina na 161, tá? E pra gente terminar, o que vocês vão fazer aqui? Change the sentence to the singular form. Você só vai transformar essas frases para o singular. Elas estão no plural, você vai ver o que precisa mudar para vocês colocarem no singular. Tá legal? Então, meus amores, nós vamos até aí, tá? Então, presta atenção direitinho nisso que eu expliquei para vocês. Presta atenção na foto que vocês vão receber, no áudio que vocês vão receber, tá? E façam aí os exercícios. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Depois eu vou chamar vocês para a gente fazer a correção. Ok, sétimo ano? Bye, bye!